Aleluia. Vocês estão bem? Aleluia. Que unção, hein? Que presença maravilhosa do Espírito Santo nessa noite. Graças a Deus pelo grupo de música que tem nos ajudado. Estou falando como pregador agora, não como líder. A conduzir e deixar bem mais fácil para nós. E fácil para todo mundo. Obrigado ao serviço de todos vocês do grupo de música. Que Deus continue honrando a vida de vocês. Amados, eu quero estar dando continuidade nessa noite ao ensino sobre como ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Irmão Ildinho, pregador Ildinho, reverendo Ildinho, começou quinta-feira. E nós vamos dar continuidade nessa quinta. E na próxima quinta também o professor Givanilson vai estar encerrando na próxima quinta sobre esse assunto. Vamos orar? Pai, demos graça, Pai, pela Tua palavra que está exaltada acima de tudo e de todos, Pai. Confiamos em tudo aquilo que ela fala e acreditamos, Pai, em tudo que ela fala, Senhor. Pai, cremos no Teu Espírito, assim como o tema dessa noite, nos guiando, Pai, a lugares certos nessa noite. Pai, não queremos, Pai, falar por nós mesmos, mas queremos, Pai, que a Tua unção, a Tua graça nos favoreça nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Então, amados, começamos quinta-feira passada e o Dinho falou sobre o testemunho interior. Foi muito bom. Se você não ouviu, vá lá no site, no YouTube da igreja, e vai estar lá, quinta passada. E ele falou sobre o testemunho interior, falou sobre as impressões do Espírito, sobre as sinalizações, amém? Que o Espírito nos dá. E é um dos pontos que o irmão Reagan, no livro Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, ele aborda. São 3 pontos. O primeiro, o testemunho interior. Fala sobre a voz mansa e tranquila, que Givanilson vai estar abordando na próxima quinta-feira. E hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a voz do Espírito Santo. Diga: a voz do Espírito Santo. Amém? Então, amados, é importante primeiramente saber que quando nós somos somos nascidos de Deus, nós começamos a ter essas 3 informações dentro de nós. O irmão Reagan relata no seu livro que se arrepende de ter falado um tempo atrás, mais sobre esse assunto, porque é um assunto muito importante para o reino de Deus. Nós nascemos de novo, mas nós precisamos entender sobre o guiar do Espírito. Sabemos que a palavra fala que ele é nosso guia, mas como é que ele guia? E o irmão Kenneth Hagin teve essa revelação de Jesus baseado na Bíblia, amém? Com passagens bíblicas, ele vai dando base sobre cada assunto, cada ponto. Então ele vai abordando esse assunto, amado, por inspiração do Espírito. Ele passou por muitos momentos de experiências, mas ele não ficou só nas suas experiências, mas ele baseou a sua doutrina, daquilo que estava ensinando, na palavra de Deus, no que já estava escrito. O Espírito de Deus sempre vai nos guiar pela palavra. Amém? Então, nessa noite a gente vai falar sobre a voz do Espírito Santo. Queria que você abrisse a princípio em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Aleluia. Romanos 8, versículo 14. Diz assim: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, esse versículo deixa bem claro. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, ele também é filho de Deus para ser guiado. Nós não somos guiados mais pelos impulsos humanos somente. Não somos mais guiados pelo aquilo que nós pensamos, mas pelo Espírito de Deus. O Espírito, ele quer ser Senhor nas nossas vidas em tudo. Em cada passo nós tomamos, ele quer nos guiar, nos direcionar. E existe, dentro desse contexto que eu vou estar abordando hoje, sobre a voz do Espírito. O irmão Reagan fala no livro, ele fala algo bem interessante, que a voz do Espírito é uma voz diferenciada do testemunho interior e da voz mansa e tranquila. Ela aborda a voz cheia de autoridade. Ele fala um exemplo bem interessante. Ele diz que da primeira experiência que teve com a voz do Espírito, ele disse que escutou a voz parecendo que está saindo de trás dele, e com o tempo, com maturidade, ele foi aprendendo que era de dentro dele aquela voz.
Então não era vozes, é uma voz. Amém? Não são vozes. E nesse mesmo livro ele relata algo interessante do testemunho. Ele disse que foi orar. Esse testemunho que ele conta em 2 livros, ou talvez até mais. Ele fala nesse livro como ser dirigido, e o Espírito sobre, o Espírito dentro também. Ele fala esse mesmo testemunho. Estavam na conferência, orando pelos enfermos, e havia uma certa senhora que estava há um tempo já, ficou desejando tanto ouvir uma voz, e um espírito familiar, um espírito maligno começou a perturbar a vida por resto da vida, por muito tempo. E ela ia para as igrejas, e as pessoas não queriam ela lá, porque ela começava a falar coisas que não tinham nada a ver com a palavra, porque ela deu voz a vozes, não a voz do Espírito, mas a vozes. Muitos evangelistas que trabalham com libertação, com cura, começou a ministrar para ela, mas ela não era liberta, porque ela não queria. E certa vez ele estava na fila de oração, o Senhor disse, não ore por ela, fale com ela assim, assim, assim. E de repente veio um dom do Espírito chamado palavra de conhecimento, que é a respeito do passado e do presente. E o irmão Reagan o Espírito começou a guiar o irmão Reagan a falar algo que aconteceu no passado, o desejo que ela tinha, e algo que está acontecendo no presente. Ele começou a aconselhar ela, e ela não quis. Ela disse, eu quero escutar essas vozes. Eu não quero ser liberta, eu quero escutar essas vozes, eu gosto. Por isso que é importante, amados, eu creio que a voz do Espírito muitas vezes é uma intervenção na vida, no curso da igreja, a gente vai ver isso logo, no curso de uma vida pessoal. Não deseje estar ouvindo vozes, porque você pode estar dando lugar a espíritos malignos. E o Espírito sempre vai guiar pela palavra. Como é a primeira parte que nós vamos entender, a voz do Espírito sempre vai estar alicerçada, guiada pela palavra de Deus, porque o Espírito e a sua palavra são um só. Amém? Então não temos que estar dando ouvido a vozes. Há muitas vozes no mundo, mas nós temos que identificar uma voz só, que é do Espírito de Deus. Amém? Ficou bem claro isso aí? Eu queria que você abrisse, eu queria fazer um link de um texto para o outro, que eu acho bem interessante. Abra aí, por favor, em João 10, texto muito conhecido. Fala sobre o bom pastor. João 10. Do 1 ao 5. Diz assim, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. O 2 diz, aquele, porém, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. O 3 diz, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo nome, e as suas ovelhas atrai para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Aí o 5 diz, mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz de estranhos. Amém? Vê que coisa interessante. Na verdade, Jesus está falando aqui algo que já foi escrito com Davi, em Salmos 23. Ele fala sobre isso, que como se comporta um bom pastor. E Jesus faz alusão usando esse texto de Davi. Eu acho interessante, eu vi um pregador falando, que ele pesquisou. A ovelha, ela tem uma certa dificuldade em enxergar. Ela é meio míope, mas os ouvidos dela são bem aguçados. É uma característica da ovelha. Sabe, o Senhor quer que nossos ouvidos sejam aguçados quando Ele fala. Quando o pastor diz vem, elas vêm. Mas quando o ladrão, o salteador fala vem, ela não vem, porque ela ouve a voz do seu pastor e vai. Amém? Então Jesus fala que Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Aqui nesse capítulo, o Espírito Santo já estava em atuação, mas não da forma tão clara ainda como foi mais para frente, na descida dele, que ele repartiu dons aos homens. Mas entenda uma coisa, meu irmão. O mesmo Espírito que está dentro de nós hoje, era o Espírito que está sobre Jesus.
Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Então tudo que Jesus fazia era guiado pelo Espírito de Deus. Então quando Jesus estava falando que ele era o bom pastor, ele fala, olha, quando eu falo, vocês têm que escutar a minha voz, não é a voz do mundo, mas é a voz do bom pastor. E a ovelha, ela escuta, ela entende. Isso é bem complicado nos dias de hoje, nós não alinharmos os nossos ouvidos espirituais com a comunhão do Espírito. Há muitas vozes lá fora, e hoje muito mais, muita informação. Sabe, amados? Então nós temos que aguçar mesmo, nós temos que conhecer o nosso bom pastor, porque ele disse, olha, eu vou, certo? Assunto ao céu, na passagem que ele faz assunto ao céu, mas eu vou mandar um outro consolador, um paracleto igual a mim, aquele que vai estar com vocês por todo tempo, amém? Então ele foi, mas o Espírito Santo está em nós, e ele hoje faz o papel do bom pastor. Ele, quando ele fala, nós escutamos e obedecemos. Veja que interessante, amados, na passagem de Nicodemos, Jesus com diálogo sobre o novo nascimento, com Nicodemos, ele fala, o vento sopra onde quer. Outra vez eu falei sobre a soberania do Espírito Santo, sobre ele soprar onde ele quer, sobre a pneuma, sobre o ruach de Deus, sobre o Espírito Santo, naquele momento. Ele fala algo interessante, que o vento sopra onde ele quer. Assim são todos aqueles que é nascido do Espírito. Ele escuta a voz. Nós podemos identificar a voz do Espírito. Quando ele fala, quando ele sopra o seu vento, nós entendemos o que ele está querendo falar, porque a voz dele é clara. O irmão Reagan fala, como eu falei nisso, ele diz que a voz do Espírito Santo é uma voz autoritária. Autoritária não, uma voz de autoridade. Autoritária não, desculpa. Ele fala sobre isso, uma voz forte. É diferente de uma impressão ou de um testemunho interior. Ele fala, muitas vezes, algo interessante no Velho Testamento, vamos lembrar, vou só citar aqui, sobre Samuel, o jovem Samuel, o profeta Samuel. O Senhor falou com ele naquela época, por 3 vezes, e ele não conseguiu identificar, pensando que era Eli, e até Eli identificar. E Eli deu uma instrução a ele, quando falar de novo, você disse aqui, eis-me aqui, Senhor. Então o que acontece? Na nova aliança, nós não temos mais desculpa de não identificarmos a voz do Espírito, porque nós somos nascidos de novo. Samuel ainda não tinha esse privilégio de ter nascido de novo, era um homem de Deus, um grande profeta de Deus, mas não teve esse privilégio, mas aprendeu. Deus sempre guiou seus filhos, os seus servos, de formas limitadas por causa do povo, porque o povo estava em pecado, o pecado entrou no mundo, Jesus não tinha morrido, não tinha trazido esse plano redentivo. Então o povo era limitado, não era Deus que ele era limitado, mas o povo era limitado. Então existia uma comunicação da parte de Deus com o homem para que o homem pudesse entender. Amém? E hoje existe uma comunicação de Deus que nós hoje entendemos, chamado a voz do Espírito Santo. Amém? No Rema, essas 2 matérias que nós estamos aplicando aqui, bem resumida, nós falamos que é as matérias redentivas. Por quê? Porque ela faz parte do pacote da redenção. O povo, antes da redenção, não tinha esse privilégio. Existia a comunicação do Espírito, mas não era da mesma forma. Só depois da morte e ressurreição de Cristo, hoje nós temos autoridade no nome de Jesus. Hoje nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus, não pela uma nuvem, não lançando sorte, mas ouvindo a voz de Deus, testemunho interior e também a comunicação de Deus, o nosso Espírito, com a voz mansa e suave. Amém? Eu acho algo interessante aqui que eu comecei a pesquisar. Nas 7 cartas às igrejas lá em Apocalipse, ele sempre finaliza, o Espírito do Senhor, assim, o Espírito, ouça, o Espírito diz às igrejas, não é isso? A voz do Espírito naquele momento. Eu acho interessante que, outra pesquisa que eu fiz em Atos, é onde mais se fala sobre a voz do Espírito de Deus. 50 vezes fala, em todo o capítulo. Fala-se no Velho, fala-se em outros livros, mas em Atos foi algo muito forte. E nós cremos que na descida do Espírito Santo, quando ele começou a comunicar os homens, isso ficou muito forte, muito, muito claro,
e muito evidente na época, e isso foi se repetindo, porque existia uma necessidade. Não é que hoje não existe essa necessidade, nós estamos aqui continuando nessa mesma pegada que o Espírito deu para aquele povo na descida do Espírito Santo. Lá em Atos, nós sabemos, Atos 2 em seguida, nós sabemos que ele começou a conceder dons aos homens, começou a ter uma comunicação diferente, uma nova era, um novo ciclo começou a ser montado. Então hoje nós temos a voz do Espírito para nos comunicar também. E eu queria que você acompanhasse aqui em Atos, eu vou citar alguns versículos, vamos acompanhar aqui. Em Atos 8, 29, vamos lá ver, em Atos 8, Atos 8, 29. Diz assim: e disse o Espírito a Felipe: chega-te, ajunta-se a esse carro. Foi na passagem que Felipe teve uma direção do Espírito para ir pregar a um homem. Então o Espírito falou com Felipe. E essa comunicação que aquele povo tinha naquele tempo do Espírito falando, era interessante, que era algo muito novo ainda. Mas eles conseguiam escutar e obedecer a voz do Espírito. Por quê, amados? Por causa da comunhão. É uma coisa que eu queria enfatizar. Primeiro, nascer de novo. E depois procurar com intensidade ter comunhão com o Espírito Santo. Quando nós temos intensidade com isso, amados, vamos saber quem é que está falando conosco. E nós só vamos agir. Eu lembro que eu estava pregando lá em Pubi, em um evento, e houve as manifestações do Espírito muito forte, e havia muitas vozes, estava um grande mover, e eu vi claramente dizendo: pergunte à pessoa que está com o braço que não está podendo levantar. Bem claramente. Foi a primeira experiência que eu tive. E eu disse, mandei o louvor baixar um pouquinho, eu disse: há uma pessoa aqui que com o braço não está conseguindo levantar o braço. E o pessoal tudo quieto. Ele insista. Quando eu falei a segunda vez, ela disse: sou eu. Aí veio a segunda instrução. Isso dentro de um mover do Espírito. Ela disse: levanta o braço dela. Eu levantei e a mulher foi curada. Isso foi uma direção do Espírito de Deus para atingir um fim proveitoso. A voz de Deus para atingir um fim proveitoso, usando você para a cura, usando você para uma palavra de conhecimento, usando você para uma palavra profética. Amém? Então fique sensível a essa voz, porque nós sabemos que quando o Espírito fala, algo de bom vai acontecer, mesmo que seja para exortação. Naquele tempo lá com Samuel, nós sabemos de todo o contexto, Deus deu uma palavra muito dura para Eli. Muito dura. Talvez o juízo pode acontecer, é algo específico, pode acontecer. Mas sabe, amados, hoje nós temos essas três comunicações dentro de nós, que o irmão Reagan falou: o testemunho interior, a voz mansa e a voz do Espírito. Enfatizo. O irmão Reagan fala algo interessante, ele diz: olha, não fique orando para que essa voz fale com você, para você não dar lugar a outras vozes. Sabe por quê, amados? Porque, como eu falei, algo interessante, sempre quando o Espírito fala, eu vou mostrar agora, sempre é um marco na vida de pessoas, sempre é um divisor de águas. Amém? Existe o nosso dia a dia, nós podemos ser guiados pelo testemunho interior, as sinalizações de Deus, mas existem intervenções de Deus através da sua voz, que é bem pontual. Amém? E é quando Ele quer. Ele é soberano e sabe quando quer, e a hora que Ele quer, Ele faz como Ele quer. Amém? Vamos ver aqui. Eu botei até aqui. Vamos ver lá em Atos 15, por favor. Eu creio que foi o primeiro concílio, primeira palavra de Deus. Houve um certo concílio ali. (15 e 28). Isso. Diz assim: na verdade, pareceu bem
ao Espírito Santo e a nós, e não a nós impormos as... Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor as mãos encargo algum, senão essas coisas necessárias, são necessárias, coisas necessárias. Então, nesse versículo aqui, o Senhor estava tratando com a igreja algo muito importante. Deixa eu ver se eu tento o contexto que eu anotei direitinho aqui. Licença rapidinho. Isso, exatamente isso. Porque havia um problema nessa ocasião de sacrifícios a ídolos, no caso aqui, fala sobre sangue, fala sobre um bocado a questão de contextos doutrinário. E o Senhor, o Espírito de Deus, começou a intervir naquele momento e a instruir os apóstolos a trazer uma doutrina para aquele momento. Então o Espírito, a palavra fala que achou bem ao Espírito e a nós comunicar isso à igreja. Era uma questão doutrinária, como falei, como fosse um concílio, diretamente, uma inspiração diretamente do Espírito, para trazer essa revelação para aquele momento. Então também o Espírito tem essa importância. Ele também traz revelações para trazer doutrinas. A voz de Deus pode intervir, quando tiver uma doutrina errada, Ele pode intervir através da sua voz e dizer, não, está errado, instrua assim, faça assim, vai nos guiar, trazer uma revelação, uma firmeza doutrinária para que pessoas sejam libertas e não vivam no erro. Amém? Então a voz de Deus pode intervir no momento doutrinário também. Amém? E vamos ver aqui também em Atos, capítulo 13. Capítulo 13, por favor. Versículo 2. Diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a quem eu tenho chamado. Então, a voz de Deus, a voz do Espírito guiou aquela congregação a separar Barnabé e a Saulo. Quando o Espírito de Deus guia, através da sua voz, para separar alguém, Ele está intervindo em um momento específico para enviar alguém, para levantar alguém. E eu acho interessante que nesse capítulo nós sabemos lá na frente que Paulo saiu com João Marcos, e o Espírito Santo não mandou João Marcos ir nessa viagem acompanhar. Sabemos que João Marcos é um grande homem de Deus, foi escrever o livro de Marcos, mas houve um problema, Marcos abandonou Paulo. Mas o Espírito diz, separa Barnabé e Saulo. Então, as instruções do Espírito são bem pontuais. São bem pontuais. Por isso nós temos que estar atentos, porque muitas vezes o Espírito pode falar algo para você e você querer fazer outra coisa, e não vai dar certo, porque Ele é soberano, e quando Ele fala algo, é da forma que Ele diz, não é da forma que nós achamos. Eu sei que no nosso dia a dia, às vezes é difícil entender essas coisas. Não, mas eu acho que deve ser assim. Eu conheço a palavra, eu fiz o rema, eu fiz tal coisa. Queremos ensinar o Espírito Santo como deve ter sido. Tem pessoas que são levantadas e dizem, não, peraí, pastor levantou fulano, pastor levantou ciclano. Não era para ser fulano. Entenda uma coisa, amados. Se algo acontecer errado nesse tipo, a culpa é do pastor. Mas existe uma inspiração, existe uma voz do Espírito para inspirar a liderança a levantar homens e mulheres de Deus. E Ele pode intervir. Talvez eu e você não ache que seja para tal pessoa, mas Deus viu Barnabé e a Saulo. E eu acho interessante, o antes, ele disse, estavam jejuando, orando, criando uma atmosfera, como de costume. Então veio o Espírito de Deus e comunicou através da sua voz, dizendo, separa Barnabé e Saulo para uma missão. Sabe, amados, nesses últimos dias, nós temos que aprender muito mais a entender a voz do Espírito. Porque muitas vezes erramos por não escutar, não entender as impressões, o testemunho interior, e erramos coisas que não era para nós estar errando.
E a voz de Deus vai sempre trazer um fim proveitoso, vai trazer um alvo certo, certeiro. Você acha, Miquel, que no namoro Deus pode falar comigo? Sim, amado, pode falar. Eu sei que nós escolhemos a quem temos que namorar ou casar, mas Deus sim pode te guiar. Deus sim pode falar com você. Talvez seja uma coisa, é um tabu para você, mas eu sei que Deus nos deu o livre-arbítrio, mas Ele também tem uma vontade, Ele sabe o futuro. E Ele pode intervir e dizer, olha, não é bom para você. Você pode até continuar, mas não é bom para você. Amém? Então Deus tem para Ele tudo na nossa vida como importante. Tudo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele não morreu por uma parte da nossa vida, mas por toda. Toda. Então quando Deus fala, amados, Ele tem uma voz forte de autoridade. E Ele vai dizer, filho, fica firme. Filho, eu estou com você. Pode acontecer, meu irmão. Dele te instruir, olha, uma voz vinha, olha, não temas, eu estou com você. Lembra com Josué? Deus falou com Josué. Seja forte, seja corajoso. A voz de Deus sempre muda o curso das nossas vidas. A voz do Espírito Santo sempre vai mudar o curso das nossas vidas. Ela vem de dentro agora. Ela não vem só de fora, mas ela vem de dentro. E quando nós ouvimos a voz do bom pastor, nós atentamos, inclinamos a Ele e seguimos. Já viu as ovelhinhas, quando o pastor vem e ele vai atrás, sem medo. Sem medo. Davi conta algo interessante através de um pastor, por causa de um comportamento de um pastor. Quando uma ovelha sai e um lobo, ou um leão, um urso, tenta tragá-los, sabe o que o pastor vai? Vai enfrentar, não vai deixar. Não deixe que esse tipo de intervenções na sua vida aconteça, porque isso talvez seja o último caso. Mas seja guiado pela voz mansa de Deus, seja guiado pelo testemunho interior, mas também ouça a voz do Espírito, porque a voz do Espírito vai te sinalizar também a futuros grandes, ao seu ministério, a uma vida bem-sucedida no seu negócio, a uma vida bem-sucedida na sua família, aonde você pode, sabe, quando você vai se mudar de uma cidade para outra, procure a voz do Espírito, procure a orientação do Espírito. Ele vai falar com você, meu irmão, de uma forma ou de outra. E Morrega fala sobre esses pontos, 3 pontos, são fundamentais para nós sermos guiados pelo Espírito de Deus. E lembrando, o Espírito de Deus sempre vai nos guiar pela voz, confirmando através da palavra. Não são vozes, não são ideias, não são filosofias, mas é a voz do Espírito. A voz do Espírito. Quando o Espírito fala, amados, ele tem uma voz forte e que podemos identificar. Como eu li aqui com Samuel, ele não identificava. Mas nós hoje somos nascidos de Deus e podemos identificar a voz do nosso Deus. Quando andamos na rua, eu lembro, como falei no exemplo, estava querendo mover muitas vozes, muita ideia, muita informação. Mas de repente, vem uma intervenção do Espírito. Ele fala, fala isso, faça isso. Sabe, amados, é uma voz não que vem mais de fora, mas vem de dentro. Forte. Forte. E vai mudar o curso, não só das nossas vidas, mas da vida das pessoas que esteve ao nosso lado. Porque o Espírito Santo, o alvo dele é sempre alcançar pessoas. Alcançar pessoas. Se você vai estudar sobre os dons do Espírito, é alcançar pessoas. Pode alcançar nossas vidas, sim, amados, mas nós somos instrumentos de Deus para alcançar pessoas. Nós somos ministros de uma nova aliança. Paulo fala que nós hoje temos um ministério do Espírito. Em Coríntios 3, ele fala que nós temos um ministério, 2 Coríntios 3, o ministério do Espírito. E quando nós entendemos que hoje o Espírito nos fala, nos comunica, não só com a palavra, assim, alinhado com a palavra, mas no nosso testemunho interior e através da sua voz. Sabe, tem pessoas que têm dificuldade de entender, não, hoje não tem mais profeta. E a importância dos profetas hoje realmente é diferente da antiga aliança para a nova. O profeta, ele vem confirmar aquilo que o Espírito já falou a você.
Amém? E talvez, realmente, pessoas podem se perder porque não conseguem distinguir por causa da palavra se aquilo realmente vem de Deus. Porque o profeta não é guia mais de ninguém. O nosso guia chama Espírito Santo. O nosso guia é a palavra de Deus alinhada com o Espírito. É o nosso guia. O profeta vem nos instruir e fazer que nós podemos nos fortalecer naquilo que Deus já falou. Os profetas na antiga aliança era a boca de Deus. O que eles falavam, que Deus comunicava, era aquilo ali. Mas hoje o profeta fala aquilo que já está dentro. Porque hoje nós estamos no ministério do Espírito. O profeta coopera com o Espírito. O profeta não vem trazer bagunça. O profeta vem trazer a voz do Espírito, confirmar a voz do Espírito. Porque há uma só voz. Não há uma ideia do profeta, não há ideia do pastor, há uma só ideia, uma só voz, a voz do Espírito Santo. Quando nós somos guiados pela voz do Espírito Santo, ninguém pode nos enganar, amados. Vivemos num momento muito difícil, muitas mensagens, muita filosofia, dentro da própria palavra, dentro da própria ministração da palavra, sutilmente, coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas sabe, nessa noite o Senhor está falando, olha para a minha palavra, a voz do Espírito está falando, lê a minha palavra. Você vai ter as comunicações, você vai ter as experiências que outros tiveram, de forma diferente, mas vai ter. Sabe, amados, olhamos para o irmão Reagan, olhamos para muitos homens de Deus, e eu admiro demais isso, porque eles tiveram essa experiência, porque se inclinaram à vontade de Deus, à soberania de Deus. O que falta muitas vezes para nós é nos inclinar a ser totalmente dependente dele. E sabe o que vai acontecer, amado? Ele vai fazer coisas extraordinárias. Sabe que nós nos lançamos naquilo que Deus quer, no guiar, no propósito de Deus. Ele sempre vai nos guiar por águas tranquilas. Pode acontecer de alguma outra vez, há uma intervenção do Espírito a dizer, não vá por aqui. E pode ser que você escute a voz audível. Como o Reagan falou, isso, não, ele não tem experiência com isso. Sabe, quando nós não temos experiência, um exemplo, com os dons do Espírito, nós até entramos na manifestação do Espírito e começamos a fazer coisas que nós não temos entendimento. Mas sabe, amados, não é só saber que existe aquilo. É ter experiência, é ter o entendimento que existe, mas também é que está disponível. E pode acontecer. Não acontece só com uma pessoa ou outra, não. Agora, como eu falei nisso, não vão ficar procurando coisa, amados. Vozes. Eu quero escutar uma voz hoje, eu quero escutar uma voz. Eu vejo muitas pessoas com problemas, eu conheço, que pessoas já ficaram loucas, dentro da igreja, querendo escutar vozes, querendo que o Espírito fale. Eu já falei, outra vez que eu preguei aqui, e a pessoa falou para mim, me viu pregando, disse, homem de Deus, me dê uma palavra. Né? Tem muito isso por aí. Sabe, amados, o nosso guia é o Espírito Santo, amados. Eu disse, irmã, há uma palavra, abra aí, tal versículo, tal capítulo, veja a sua palavra, leia a sua palavra, ele tem uma palavra para você hoje. Sabe por quê, amados? Porque pessoas ficam com expectativas, mais no homem, do que no próprio Espírito. E vive errando, procurando coisas, vozes. E quando nós entramos nesse nível, amados, é um nível que Deus não quer, porque é um nível de criancice. E vamos dar lugar a outro espírito, se não tomar cuidado. E esse espírito vai tomar de conta nessa área da nossa vida e pode trazer loucura para as nossas vidas. Isso não é o desejo de Deus. Deus quer nos guiar pela sua voz. Há uma só voz. E baseada pela sua palavra. Amado, não aceite nada que esteja fora daquilo que a palavra fala. Isso é uma sinalização muito grande. Porque quando o Espírito Santo fala, ele fala conforme a sua palavra. Não conforme a ideia de um pregador, ou a ideia de alguém que está pregando, não, conforme a sua palavra. Muitas vezes as pessoas pensam que quando nós estamos ministrando ou pregando, por ser pregadores ou homens de Deus, tudo que nós falamos, amados, tem que estar totalmente alinhado. Você tem que examinar, porque pode trazer prejuízo para a sua vida. A voz de Deus está aqui também, diante de nossos olhos. Quando lemos, e a confirmação da voz de Deus vai estar aqui. Quando Deus, Espírito Santo fala, é confirmando que já está escrito. Entenda, Jesus usou
versículos, capítulo que Davi escreveu muitos anos atrás. O próprio Jesus, para expressar coisas para aquele tempo, falando do bom pastor, falando que ele cuida das suas ovelhas, e quem é ovelha escuta a sua voz, e não escuta o ladrão, não escuta o salteador, mas escuta a voz do Espírito. E quando o Espírito Santo fala, amados, eu lembro que certa vez, bem tempo atrás, no início, pessoas falavam: ah, Miquel, você tem chamada nisso, e eu ficava: meu Deus do céu, será? E eu comecei a orar no Espírito, e eu disse: Senhor, eu sei que muitas pessoas falam que eu tenho chamada assim, mas eu quero uma confirmação no meu espírito. Eu não estou falando de escutar a voz, estou falando de confirmação no Espírito. Eu nem entendia muito sobre isso. E o Senhor falou sim, sobre a minha chamada. E foi uma experiência que eu nunca mais esqueço. Eu estava num hotel, orando, buscando ao Senhor. E o Senhor falou comigo, que eu deveria fazer, o que eu ia alcançar. Não tudo, mas confirmando aquilo que estava no meu espírito. Ele interviu. Havia uma necessidade naquele momento de sinalização, e o Senhor me deu. Amém? Mas eu não fiquei pedindo ouvir uma voz do Espírito, eu não queria escutar uma voz, não queria que alguém, eu queria uma confirmação no meu espírito, com pouco entendimento que eu tinha, e veio essa voz. E foi tão claro, a qual eu não podia nem negar. É como fosse uma pessoa muito próxima a mim falando. Então, amado, o Senhor usa pessoas para nos confirmar, mas nada melhor do que sua própria voz, confirmando de dentro de nós, falando: filho meu, eu te escolhi. E nessa noite, amado, Deus está mostrando para nós que a forma dele guiar nossas vidas é a forma mais clara, mais simples de que nós podemos imaginar. Porque com falta de entendimento, pessoas lançavam sorte. Ó, se isso cair assim, vai ser assim. Se eu abrir a Bíblia em tal versículo, vai ser assim, lançando sorte. Não, amados, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, e Ele sempre vai nos guiar pelos seus princípios da palavra, por águas tranquilas, por passos a passo nós estamos diante dele. Ele vai deixando as coisas mais claras. E quando nós chegarmos na nossa caminhada, no nosso dia a dia, ele vai chegar a um ponto, nós estamos tão cheios dessa presença, tão aguçados dessa convicção, que vai ficar mais fácil. Mais fácil. Nós estamos de repente num culto, e Deus diz: fora, vai em fulano e ministra para ela, no momento do mover do Espírito. Você está em casa, eu vou contar outro testemunho muito importante. Tinha um irmão que acompanhava no evangelismo que a gente fazia lá nas praças, e ele se afastou, e eu estava voltando do culto para casa, no domingo, e eu cheguei em casa, e o Espírito falou claramente, muito forte: vá na casa de fulano, ele está lá. E eu fui mais ou menos meio-dia, sozinho, como está nesse período mais ou menos, fui, cheguei lá, ele não estava. Apertei o vizinho: fulano está aqui. Disse: não, acabou de sair. Aí quando eu virei as costas, ele chegou. E esse irmão estava destruído, arrasado, caído. Falei com ele, orientei ele, a gente se abraçou, orientei a vida dele. Ele mudou de vida. E, amados, o que eu acho interessante é que, como Deus é misericordioso, como Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Porque podia ser comigo, em um outro irmão. Eu tive a oportunidade, eu estava passando, eu não sabia que ele estava lá, e Deus disse: vá lá dentro. Ele está lá dentro. Ele estava numa boca de fumo. Eu fui falar com ele, ele chorou, se arrependeu. Mas, amados, quando o Espírito fala, é claro, e é uma autoridade que vem para dentro de nós de uma forma tão forte, que não tem demônio que segure. Porque, meu amigo, o negócio estava carregado, demônio até as horas. Mas quando o guiado do Espírito chega, quando o Espírito chega, ele se responsabiliza para aquilo que ele fala. Não é uma ideia, não é um conceito, não é um pensamento, não é intuição humana, mas é o Espírito Santo.
é diferente. Quando o Espírito fala, meu irmão, é diferente. As coisas têm que acontecer. As coisas são bem mais claras. Vem uma graça, vem uma unção que acompanha as nossas vidas. Quando Deus fala, olha, eu quero que você faça isso, e você faz, meu amigo, é sucesso. Quando Deus fala também, eu não quero que você faça isso, então, você não faz, e você vai ver sua vida em sucesso. Aparentemente não vai dar em nada. Meu Deus do céu, mas eu fiz tudo, não parece uma coisa certa. Mas quando o Espírito fala, não vá, meu irmão. Lembra que eu dei o exemplo aqui de João Marcos, acompanhou Paulo. O Espírito não guiou para João Marcos ir. Permitiu, ele foi, aconteceu o que aconteceu. Mas sabe, nós temos que começar a obedecer à risca o que Deus fala. Porque o segredo está em obedecer a palavra da voz, que vem da voz do Espírito. Porque quando nós escutamos e atentamos, amados, as coisas mudam. O curso das pessoas muda. Cria-se um marco na vida das pessoas. O curso da história muda. O Espírito Santo, quando desceu e concedeu dons aos homens, ele mudou o curso da toda a humanidade. Ele mudou o curso. Nós já tínhamos um novo nascimento, nós já íamos para o céu, mas ainda eu tenho mais. Eu tenho derramado o meu Espírito, e agora você não ser guiado mais pela nuvem, nem pela uma coluna, mas agora o meu Espírito vai estar com vocês. Quando vocês estiverem no frio, eu sou a coluna de fogo dentro de vocês, não mais fora. Quando vocês precisar ser aquecido, uma coluna de fogo. Quando você precisar de ser refrigério, eu boto uma coluna, uma nuvem de refrigério. É assim que o Espírito Santo faz. E essa mesma intervenção, e esse mesmo poder, e esse mesmo guiar agora está dentro de nós, meu irmão. Essa voz que sai das entranhas de Deus e hoje está dentro de nós. Quando olhamos para dentro, quando prestamos atenção, cativamos a nossa mente ao senhorio de Cristo, a voz do Espírito nos dá os direcionamentos certos. E não pense que é só para, talvez, nós ficamos muito empolgados, quando não, Deus, você vai avançar. Muitas vezes, não, você vai parar. Se o Espírito Santo para um pouco, você vai ter que parar. Sabe por quê, amados? Porque Ele sabe o melhor para nós. Ele sabe o melhor para nós. Faça como queres. Samuel, mesmo ali com aquela confusão dele, disse, olha Samuel, quando o Senhor falar, diz, eis-me aqui, Senhor. Sabe, a voz do Senhor pode falar com você na madrugada e dizer, Miqueias, Laís, Jacques, levanta-te, vai orar, vai interceder. E você vai dizer, eis-me aqui, eu conheço essa voz. Só pode ser do meu amado Espírito Santo. Só pode ser dele. Porque não tem ninguém mais que se importe com a humanidade, com o próximo, que é o Espírito Santo. É fácil de entender isso. O Espírito Santo vai não mandar você dar um murro em ninguém. O Espírito Santo vai mandar você sair da sua casa para estar esculhambando ninguém na outra casa. Não, fofocando não. Ele vai lhe guiar para trazer paz para as pessoas. Para direcionar, dar uma palavra e mudar curso das vidas. Deus quer trazer esse entendimento que a sua voz tem que ser clara para nós, amados. Ela não é mais um mistério, mas ela tem que ser clara. O Senhor quer cuidar das nossas vidas pelo seu guiar, pelo transformar a sua palavra, pela sua voz que brada. Existem palavras dentro de nós que o Espírito quer inspirar para trazer para pessoas, para transformar. Isso chama ser guiar pelo Espírito de Deus. De repente você está parado no sinal e Deus pode dizer, olha, grita, Jesus te ama. E de repente você dá um grito, um guiar,
E a pessoa vai ser transformada em outro lugar. Talvez a pessoa esteja se suicidando. Já aconteceu isso. E a pessoa grita, Jesus te ama. Não sabe nem o que é. E a pessoa ser transformada em outro lugar. Essas coisas loucas que acontecem, meu irmão. Que o Senhor quer nos motivar a escutar a voz dEle. A voz dEle muitas vezes vem como uma coisa muito louca. Mas é algo que transforma, que liberta, que nos traz a um outro nível. Nós temos que estar familiarizados com a voz do Espírito, porque a voz do Espírito muda o curso da humanidade, a voz do Espírito muda o curso da história, a voz do Espírito muda o curso da igreja. Quando nós atentamos para a voz certa, nós vamos caminhar em vitória, em sucesso. E Irmão Reagan fala, me arrependo de ter falado mais sobre isso. Isso que eu estou falando não chega nem um texto que nós podemos elaborar sobre isso, amados. Há muita coisa. Mas sabe, o Senhor quer nos despertar nesses dias, nessas ministrações, a termos mais comunhão, entendermos mais sobre a voz deles, entender mais sobre o guiar dele sobre as nossas vidas. Porque, amados, os tempos são maus. Há muitas vozes clamando lá fora, de muitos tipos, mas só há uma voz que nós devemos obedecer e nos inclinar. É a voz do nosso amado Espírito Santo. A voz do nosso amado Espírito Santo, e qual nós estamos orando, intercedendo, e de repente Ele traz uma palavra, Ele traz um guiar. Amados, isso tem que ser comum no nosso meio. Isso tem que ser comum. De repente nós estamos pregando, ele diz, olha, não vai pregar sobre isso não. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma ordem, eu tenho uma intervenção nesse momento. Escuta a minha voz, muda o seu discurso, muda o seu louvor, muda o seu comportamento. Agora faça isso, faça aquilo. Isso é o nível que Deus quer para nossas vidas. Paulo queria para uma cidade e foi para outra, porque o Espírito guiou. Ele queria para uma e o Espírito guiou para outra. Jesus, para passar em Samaria, podia eu pegar outro percurso, mas o Espírito guiou Jesus até Samaria. Pode ser que todo dia no seu percurso você vai ter um percurso para ir para o seu trabalho, e Deus muda o seu percurso e diz, olha, eu quero que você vá para tal rua, entra à direita, entra à esquerda, como foi com Saulo para ser curado. Lembra disso? O Espírito guiando. Amados, Deus quer isso para nossas vidas. Isso não foi só em Atos, isso continua em nós. Isso continua. Nós somos continuistas, nós cremos nessa expressão, nessa ação do Espírito. Nós somos dependentes daquele que bradou dentro de nós. Nós somos dependentes daquele que nos ama. Nós somos dependentes daquele que nos conquistou pelo amor. Mas sabe, amados, nós temos um tempo novo nas nossas vidas. Nós temos um tempo novo. Eu vejo no meu espírito um tempo novo. Nada que é exposto através da sua palavra volta vazia. Você vai sair nesses dias mais cheio do Espírito Santo, aprendendo a ser guiado pelo Espírito Santo, aprendendo a usar a sua autoridade com entendimento. Porque esse pacote foi conquistado na cruz para nós. Esse pacote foi conquistado para nós. E nós hoje temos a voz do Espírito bradando dentro de nós, amados. Nós temos o Espírito da alegria. Nós temos o Espírito que caminha com nós, conosco, todos os dias. Amém? Espero que vocês tenham sido abençoados. Eu queria saber nessa noite, você que não nasceu de novo ainda, que não tem esse privilégio de ter esse Espírito dentro de você para lhe guiar todos os dias. Você pode fazer isso nessa noite, levantando suas mãos dizendo, eu quero esse Espírito Santo, eu quero Jesus, eu quero que Ele mude o curso da minha vida. E hoje você tem a oportunidade de fazer isso. O Espírito de Deus te chama nessa noite a ter comunhão com você. Tem alguém em nosso meio que não fez publicamente Jesus como Senhor e Salvador? Se você tiver, nos dê um sinal nessa noite. Nós vamos fazer só uma confissão e você vai sair daqui hoje com o guiado do Espírito dentro de você. Se você não tem ainda, porque só pode ser guiado aquele que é nascido de novo. Tem alguém em nosso meio que ele não confessou Jesus e quer fazer isso?
Todos crentes? Aleluia. Alguém com algum tipo de enfermidade nessa noite que quer receber oração por cura? Amém? Todos curados? Alguém que ainda não foi cheio do Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas e quer ser cheio nessa noite? Tem alguém que ainda não fala em outras línguas e quer ser cheio do Espírito Santo e quer falar em outras línguas? Todos cheios, todos curados, todos salvos. Amém? Lembrando, amados, que o livro que nós estamos acompanhando é o livro do irmão Reagan, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Mas eu posso dar dicas de outros livros que, associados a ele, nós vamos ter uma clareza, vai ajudar. Tem um livro chamado Planos, Propósitos e Prática, do irmão Reagan também. O Homem em Três Dimensões, O Espírito Humano. É um dos livros que eu indico a você também ler e vai nos ajudar nessa caminhada a ser guiados pelo Espírito de Deus, amém? E lembrando também que na próxima quinta vamos estar dando continuidade com o irmão Givanilson, vai ser bênção, amém? Vai ser um dia poderoso, amém? O dirigente, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.